quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos. O que farei de Jesus? Chamado livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar. Assentados como estão, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, é muito bom estarmos na Tua presença, Te adorando, principalmente hoje por ser o dia especial do Senhor, o Santo Sábado do Senhor. Te louvamos porque o Espírito Santo nos trouxe com saúde e com disposição alegre para ouvirmos a Tua Palavra, para estudá-la e recebermos a mensagem que o Senhor tem para nós. Derrama sobre os que aqui estão o Espírito Santo. Dá-nos luz celestial para entendermos a Tua vontade e a Tua palavra. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a lição desta semana que nós estudamos, ela fala de um assunto extremamente importante. O título é: o que você vai receber não é o que está vendo. O que nós vemos não é real. O que nós vemos é passageiro, é temporário, é efêmero. O que nós não vemos é mais coisas que pertencem ao mundo invisível, que são coisas mais permanentes. Mas são reais, invisíveis, mas reais. Os nossos olhos nos enganam. Os nossos sentidos nos enganam. Nós não podemos confiar naquilo que os nossos olhos enxergam. Nós não podemos confiar naquilo que os nossos sentimentos sentem, nos nossos instintos, nas nossas vontades, porque tudo isso é passível de engano. Enganoso é o coração. Mais que todas as coisas, quem o conhecerá? Portanto, queridos, o título da lição: o que você vai receber não é o que você está vendo. O que você vai receber depende muito daquilo que você está emitindo. Uma vez eu li um pensamento que dizia assim: se você não gosta do que está recebendo, pense melhor naquilo que você está falando. Porque a vida é um eco. Você recebe de volta aquilo que você emitiu. A vida é como um eco. Se você não está gostando do que está ouvindo, você deve pensar no que você está falando, porque a vida é um eco. Há pessoas que passam por esta terra como pessoas melancólicas, reclamonas. Eu gostaria de iniciar lendo para vocês este pensamento que está na lição de sexta-feira, que diz assim: coisa alguma tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que o espírito de gratidão e de louvor. Mas quão pouco nós temos de gratidão e de louvor hoje em dia. O que mais existe é reclamações, murmurações, lamentações, queixumes. Mas o que promove a saúde do corpo, o que promove a saúde mental, é um espírito de gratidão, um espírito de louvor. E diz ainda, o que nós estamos lendo está escrito no livro Ciência do Bom Viver, página 251, e que saiu na lição, na parte de sexta-feira. É um positivo dever resistir à melancolia. Você é melancólico? Porque entre os 4 temperamentos, não é, colérico, fleumático, sanguíneo, tem também o melancólico. E muitas pessoas dizem: eu sou melancólico. Outros dizem: eu sou sanguíneo, eu sou colérico, eu sou fleumático. Que tal se nós disséssemos: eu sou o que Jesus quer que eu seja. Eu quero ter o temperamento de Jesus, que é um equilíbrio entre os 4. Porque o melancólico é muito depressivo. O melancólico é muito reclamão.
Vejam o que diz no livro A Ciência do Bom Viver, página 251. É um positivo dever resistir à melancolia, resistir às ideias e sentimentos de descontentamento, a tendência de estar sempre descontente, insatisfeito. É dever tão grande como o é orar. Resistir à melancolia, resistir o espírito de descontentamento é tão importante quanto orar. Se nos destinamos ao céu, como poderemos ir qual bando de lamentadores, gemendo e queixando-nos por todo o caminho da casa do nosso Pai? Os professos cristãos que estão sempre se queixando e que parecem julgar que a alegria e a felicidade sejam um pecado, não possuem genuína religião. Muitos cristãos pensam que é pecado ser alegre. É pecado manifestar sentimentos de felicidade. É pecado levantar a mão quando ora. É pecado levantar a mão quando canta. É pecado, enfim, há cristãos que esqueceram de serem felizes. Cristão que esqueceu de ser feliz. Não sabe como é. Pessoas que se assustam quando você canta com as mãos assim. Pessoas que se assustam quando você ora com as mãos levantadas. Pessoas que não querem nenhum sintoma, nenhum sinal de alegria ou de celebração. Mas, queridos, nós precisamos ser cristãos alegres, felizes. E a alegria, ela extravasa através dos poros, extravasa através de gestos de celebração, de adoração a Deus. O pensamento inicial desta lição, o pensamento, diríamos, o verso áureo, está em Provérbios 4:12 e também está em Provérbios 16:25. Existem dois versos em Provérbios que falam a mesma coisa. 14:12 melhor, e 16:25. Esses dois versos falam assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo deles dá caminhos de morte. O que você pensa que é, não é. A verdade não está tão exposta na superfície dos jornais, da televisão, dos noticiários. A verdade, ela não está tão exposta na superfície bíblica. Se você quer conhecer a verdade, você tem que cavar mais fundo na Bíblia, você tem que cavar mais fundo na verdade para encontrar as gemas preciosas da verdade. Não está tão exposta. Você tem que pagar o preço da pesquisa, do aprofundar-se. Por isso que há caminhos que parecem corretos, mas são caminhos de morte. Há coisas que você tem certeza que estão corretas, mas estão erradas. Existem conceitos que você nutre ao longo dos anos da sua experiência cristã, você nutre alguns conceitos que você tem certeza que são conceitos corretos e são errados. Nós deveremos estar sempre buscando a verdade. Doa em quem doer, custe o que custar, mas buscar a verdade. Porque há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo deles é caminho de morte. Uma evidência de que aquilo que nós vemos é enganoso, eu gosto de pensar no planeta Terra. O planeta Terra, onde nós vivemos, na superfície do planeta Terra, parece que está parado. Podem ver que aqui não tem vento aqui dentro, não existem coisas se mexendo, se movendo, parece que está tudo parado. Você olha lá para fora, parece que está tudo parado. Você não imagina que você esteja viajando em cima na superfície da Terra? Você não está viajando, quando você viaja num carro, você viaja dentro do carro, não é? Imagine se você estivesse viajando no capô do carro, em cima do capô do carro, da cobertura do carro. É assim que nós estamos no planeta Terra. Nós não estamos viajando dentro da Terra, nós estamos viajando na superfície da Terra, expostos. E a Terra está viajando numa velocidade, queridos, ela gira em torno de si mesma, ao mesmo tempo que ela gira em torno do Sol.
o giro em torno de si mesma é de 40.075 quilômetros por hora. 46.075 quilômetros por hora. A Terra está girando em torno de si mesma. Por isso ela dá um giro em torno de si mesma em quantas horas? Em 24 horas ela deu um giro em torno de si mesma. Porque ela gira numa velocidade de 1.000 milhas por hora, que equivale a 40.075 quilômetros. E ela viaja ao redor pelo espaço, como se fosse uma espaçonave. Ela viaja no espaço, girando em torno do Sol, ao mesmo tempo que está girando em torno de si mesma. É algo incrível, né? Em torno do Sol, ela viaja a uma velocidade de 67.000 milhas por hora. A nossa mente não consegue imaginar isso. Porque 67.000 milhas por hora equivale a 107.826 quilômetros por hora. Você não consegue imaginar, nem eu, porque esses aviões, esses jatos que nós viajamos, quando vamos para o Brasil, viajamos viagens longas, eles viajam a 900 quilômetros por hora. 900 quilômetros por hora. Os carros mais potentes viajam a uma velocidade de 300 quilômetros por hora. Mas a espaçonave Terra viaja numa velocidade de 107.000 quilômetros e 826 por hora. Você consegue imaginar? Eu não consigo. Não dá para. E ela não só viaja em torno do Sol, mas ela vai girando em torno de si mesma. Uma velocidade incrível de 40.075 quilômetros por hora. Mas não parece, porque está tudo parado. Mas não está parado. Os nossos sentimentos nos enganam. Os seus sentidos enganam você. Você olha para uma pessoa e diz, essa pessoa é boa, e ela é má. Você olha para outra pessoa e você fala, esse é de confiança, esse cara, e não é. Os nossos sentidos nos enganam, nossos olhos nos enganam. Por isso, queridos, a lição que nós estudamos esta semana está falando exatamente que o que vemos hoje, nós vemos como se estivéssemos vendo por espelho. Hoje, quando você olha num espelho, você vê nitidamente a sua fisionomia, perfeitamente o seu rosto, porque os espelhos hoje estão aperfeiçoados. Mas quando Paulo escreveu isso, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 12, que o que vemos como espelho, obscuramente, porque naquele tempo os espelhos eram de péssima qualidade. Eles não refletiam a imagem perfeita do seu rosto, do seu corpo. Eram aquelas imagens distorcidas. Por isso que Paulo diz que hoje nós vemos obscuramente, mas só na volta de Jesus é que conheceremos e seremos conhecidos, e veremos de uma forma perfeita. Como nós não podemos conhecer exatamente as coisas como são, nós temos que apelar para a ajuda de Deus. Nós temos que apelar para a ajuda de um sexto sentido. O sexto sentido chama-se fé. Além da visão, do olfato, do tato, da audição, nós temos um outro sentido que somente o cristão, o Filho de Deus, possui. Chama-se o sentido da fé. Você começa a perceber as coisas reais através da fé. Você começa a ver o invisível através da fé. Você percebe o mundo invisível. Você sente o céu. Você tem a certeza da presença de Deus e de Jesus. Você tem a certeza da Nova Jerusalém. Você tem a certeza das coisas eternas e invisíveis. Porque você tem o sexto sentido, que o Espírito Santo dá a cada um, que se chama a fé. Na lição desta semana, destaca também o fato de que nós não podemos confiar em nós mesmos. Não confie em si mesmo. Por mais que
a sociedade moderna e a psicologia moderna tentem colocar, incutir no ser humano a autoconfiança, mas a Bíblia ensina o contrário. O contrário da autoconfiança seria o quê? Autodesconfiança. É isso que a Bíblia nos ensina. Autodesconfiança. Onde está escrito isso? No livro Desejado de Todas as Nações, página 226. Desejado de Todas as Nações, página 226, diz assim: a primeira coisa que nós temos que aprender, é a desconfiança de nós mesmos e confiarmos plenamente em Jesus. Nós temos a tendência de desconfiar de todo mundo, menos da gente. Mas o maior perigo para você é você. O maior inimigo seu é o seu eu. Nós temos que aprender a desconfiar do nosso eu. Porque o nosso coração é enganoso. Porque os nossos sentidos, nossos olhos, nossa audição, eles nos enganam. Nosso paladar nos engana. Você gosta daquilo que não presta e aquilo que é saudável, o seu paladar desgosta. Você não pode confiar no seu paladar. Você não pode confiar no que os seus olhos veem, nem naquilo que os ouvidos ouvem. A primeira lição a ser aprendida por todo aquele que quer ser co-obreiro de Deus é a desconfiança de si mesmo. Na parte de domingo, queridos, há uma mensagem de como não sermos. Como não sermos. A loucura do insensato. Na parte de segunda está como sermos. O temor dos sábios. Como age o sábio. E na parte de domingo, como age o louco, o insensato. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14, vamos iniciar com o verso 3. Provérbios capítulo 14 e o verso 3. Aqui nós lemos: na boca do tolo está a vara da soberba. O que é soberba? Orgulho. O que é que existe na boca do tolo, do insensato, do ignorante? Orgulho, palavras de orgulho, palavras arrogantes, palavras soberbas. Por isso diz aqui que na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. A boca do sábio, aquele que anda com Jesus Cristo, a boca dele o livra, o protege, porque ele fala somente coisas que ele quer receber. Se você fala coisas que você não quer receber, você está sendo tolo. Se você fala do que é mal, você vai receber o que é mal. Se você fala mal das pessoas, você vai receber o quê? O ódio das pessoas. Se você fala coisas negativas do seu filho, se você fala coisas negativas do seu marido, você está incentivando o mal, para que o mal cresça. Você está investindo no mal, colocando investimento no mal, para que o mal cresça. Você recebe aquilo que a sua boca fala. Portanto, cuidado com o que a boca fala. Porque a boca do tolo, diz aqui, ela só fala palavras de soberba, de orgulho. Suas palavras são orgulhosas. O que mais o insensato faz, o louco? O insensato zomba da sabedoria. Para o louco, para o ignorante, para o que não tem Deus no coração, os filhos de Deus, os justos na terra, são como tolos. Mas na realidade, tolo é aquele que zomba da sabedoria que Deus dá. O que poderia ser mais mortal do que a ideia de zombar do pecado? O tolo não acredita no pecado. O tolo não acredita de que pecado é pecado. Para ele tudo é relativo. Hoje o nosso mundo está com a mente relativa. E isso invadiu o mundo cristão. Os cristãos estão pensando desta forma, que tudo é relativo. Tudo depende.
Depende das circunstâncias. Eles não creem mais que exista a verdade absoluta. Não creem mais que exista o bem absoluto. Eles acreditam que exista o mal. Eles acreditam que não existe o mal absoluto e nem o bem absoluto. Tudo é relativo. Mas, queridos, o bem absoluto se chama Jesus. E o mal absoluto se chama Satanás. E eles são antagônicos. E o bem, que é Jesus, ele é eterno. E o mal, que é Satanás, não é eterno. Ele não existia na eternidade, passou a existir com a rebelião de Satanás do céu, e vai deixar de existir quando Satanás for destruído. O bem é eterno, o mal não é eterno. Por isso, a lição desta semana menciona que nós poderíamos, não seria uma loucura, uma insensatez zombar do que é pecado. Pecado, a Bíblia diz que é transgressão da lei de Deus, é não aceitar a lei de Deus. O insensato, aqui diz, é crédulo. Por que em Provérbios 14:15 diz que o insensato é crédulo? Porque louco é aquele que acredita naquilo que as pessoas falam. Crédulo é aquele que acredita em tudo que falam. Nós chamamos de pessoas crédulas. O povo americano, ele é mais crédulo do que o povo brasileiro. O povo brasileiro é mais desconfiado. O povo americano, pela cultura que eles têm, eles são mais crédulos. Eles acreditam no governo. Eles creem que o governo trabalha para o bem da população. Eles creem que os laboratórios farmacêuticos trabalham para a saúde do povo. Eles creem que os políticos estão trabalhando para o bem do povo. Queridos, isso é ser crédulo. Mas se você buscar descobrir a verdade, você descobrirá que não é assim. O soldado americano que está morrendo nas batalhas, que morreu lá no Afeganistão, morreu no Iraque, estão morrendo em outros lugares, eles são crédulos, porque eles estão crendo que estão morrendo pela pátria. Eles não conhecem a verdade. Crédulo é uma característica do tolo, porque ele acredita no que se fala. Mas os filhos de Deus são prudentes. Prudentes como as serpentes. Eles não vão acreditando em tudo que se fala. Primeiro que você não pode acreditar numa pessoa que fala mal de alguém. Se você tem uma amiga que chega para você e fala mal de uma outra pessoa, você se distancia dessa pessoa que falou mal de alguém para você. Porque ela vai falar mal de você quando você se ausentar. Não acredite nas pessoas que falam mal de outras pessoas. Não seja crédula naquilo que as pessoas falam. Busque saber a verdade. A verdade não está exposta assim. Você tem que cavar, você tem que investigar. Mas o insensato é crédulo. O insensato acredita que o mundo que ele surgiu de uma grande explosão chamada Big Bang. Big Bang? Isso aí tem que ser muito crédulo para acreditar. Nós cristãos não acreditamos. É muito mais prudente acreditar que uma mente inteligente criou isto que é bonito, é belo e é complexo. Uma mente inteligente, pensante, fez tudo isso. Como é que o tolo evolucionista pode chegar ao ponto de crer que tudo que existe de perfeito neste mundo, de belo no mundo, no reino vegetal, no reino mineral, não é? No reino humano e na astronomia, tudo surgiu de uma grande explosão. Isso chama-se credulidade. Em excesso. O insensato, ele é crédulo, acreditando que tudo surgiu por acaso. O insensato é impulsivo, dizem Provérbios capítulo 14, verso 16. Aqui diz, o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Quem é que se encoleriza? Quem é que mostra raiva? Quem é que deixa que a sua raiva, a sua ira saia pelos seus poros, pelos seus olhos e pela sua boca? O tolo, o insensato. Porque o Filho de Deus, que é prudente, ele retém a ira.
Ele controla os sentimentos. Ele domina o seu temperamento. Ele não diz, eu sou assim mesmo, eu sou explosivo mesmo. Não. Você tem domínio, tem autocontrole. Não autoconfiança. Autoconfiança é pecado. Autocontrole é um fruto do Espírito Santo. Lembram que a Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo é o quê? Amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Autocontrole é domínio próprio. Faz parte do fruto do Espírito Santo. Autoconfiança não faz parte do fruto do Espírito Santo. Mas o autocontrole faz. Você busca ter o controle das suas emoções. Queridos, na parte de segunda-feira, fala sobre como são os sábios. Os sábios falam com humildade. Capítulo 14, verso 3. Diz aqui, na boca do tolo está a vara da soberba, ou seja, palavras orgulhosas, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Por que os lábios dos filhos de Deus os preservam? Os lábios nos preservam. Porque nós cuidamos com o que falamos. Porque Jesus disse, aquilo que a tua boca proferir, pelas palavras que saírem da tua boca serás justificado, ou pelas palavras que saírem da tua boca serás condenado. Pela palavra que sai da nossa boca, nós somos ou justificados ou condenados. Também demonstra o que somos. Demonstra o que somos, porque vem do fundo do nosso coração. Daquilo que o coração está cheio, a boca fala. Portanto, queridos, o Filho de Deus, o que é sábio, ele fala com humildade. Estão vendo aí na parte de segunda-feira que os filhos de Deus têm ausência de o quê? Quem está acompanhando aí? Os filhos de Deus, na parte de segunda-feira, eles têm ausência de quê? Ausência de autoconfiança. Ausência de autoconfiança significa presença de autodesconfiança. Então, desejado de todas as nações, página 226, diz que os filhos de Deus que querem trabalhar para Deus precisam aprender. E a primeira lição é autodesconfiança. Desconfiar de si mesmos. Os sábios valorizam o aprendizado e o conhecimento, porque os sábios se assentam aos pés de um professor e aprendem. O tolo não se assenta aos pés de ninguém. Ele não aprende de ninguém. Ele não tem essa humildade de sentar com um espírito de aprendiz. Mas os sábios valorizam o aprendizado e o conhecimento. Dizem Provérbios capítulo 14, verso 6. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha. Não acha porque não tem humildade para aprender. Mas o quê? Mas para o prudente o conhecimento é fácil. Por que é fácil? Porque ele se assenta, ele aprende. Ele está desarmado e se assenta aos pés do mestre para aprender. Os sábios são cautelosos, diz aqui a lição. Provérbios 14, 15. Vamos ler lá o verso 15 de Provérbios 14, verso 15. O simples dá crédito a cada palavra. Ou seja, acredita em tudo. Mas o prudente atenta para os seus passos. O prudente não acredita em todas as palavras que ele ouve. E o que mais? Os sábios são calmos. Estão vendo aí Provérbios 14, verso 29? Os sábios são calmos. Mantenha a calma. Não toma decisões na hora da raiva. Nunca faça decisões quando está com raiva. Nunca faça decisões quando está cansado. Vá dormir primeiro e deixe para fazer decisão depois do sono. Depois que dormir, depois que repousar. Você vai decidir diferente. Mais embaixo diz que os sábios são compassivos e sensíveis. O Espírito Santo nos torna pessoas compassíveis, tolerantes com os outros. O que é pessoa compassiva? Tolerante com os outros. Pessoas intransigentes, pessoas intolerantes com os outros, são pessoas insuportáveis, chatas. Nós temos que ser intolerantes com nós mesmos. Mas com os outros deveremos ter o quê?
tolerância, sermos compassivos com os outros e sensíveis às necessidades dos outros. Mas o tolo é intolerante com os outros e ele é insensível às necessidades do necessitado. Os 2 mandamentos que Jesus nos ensinou, que estão em Mateus capítulo 12, verso 30 e 31, os 2 mandamentos principais dos quais toda a lei depende são: amarás ao próximo como a ti mesmo e amarás ao teu Deus, de todo o teu coração. Não podemos amar a Deus e ao mesmo tempo tratar mal as pessoas. A maior expressão da nossa fé é nossa maneira de tratar os outros, especialmente os que estão em necessidade. Chega alguém do Brasil, sem saber falar inglês, sem documento, sem trabalho, sem casa, sem nada. Não tem nada. Não tem nada. Trouxe $1.000 no bolso. É tudo que ele tem. E você então explora esta pessoa. Você diz assim para esta pessoa: olha, quem chega aqui não sabe trabalhar ainda, então ela tem que aprender a trabalhar. Então você trabalha comigo uma semana para aprender, não é? Eu não vou pagar nada para você, eu vou te ensinar como fazer o trabalho. E a pessoa aceita ou não aceita? Está cheio de gente aí trabalhando de graça 1 semana, 2 semanas, aprendendo a trabalhar. Mas a pessoa está se beneficiando, está explorando. O que eu estou falando é coisas que acontecem dentro da comunidade brasileira. E da igreja também. Sim, comunidade brasileira, a igreja brasileira é uma comunidade brasileira. E queridos, você revela o seu caráter na forma como você trata os indefesos. A maneira como você trata os indefesos. O que é uma pessoa indefesa? É uma pessoa que chega num país estrangeiro que não tem documento, não tem nada, ele está dependendo da ajuda de todo mundo. É uma pessoa indefesa. Se ela trabalhar para você 2 semanas e você falar: eu não vou poder pagar para você porque eu não recebi e tal. Tem muitos mentirosos que dizem que não recebeu e não paga. Essa pessoa vai reclamar? Não. Vai contratar um advogado para processar você? Não. Ele é ilegal, ele não vai fazer nada. Simplesmente ele vai assimilar e vai engolir essa perda, esse prejuízo e vai ficar por isso mesmo. Mas aos olhos de Deus não fica por isso mesmo. Porque você agiu mal. E Deus tem olhos para ver os necessitados. Portanto, queridos, o nosso caráter é revelado na forma como nós tratamos os indefesos. Um médico e uma cliente. Quem é o indefeso ali? O paciente é o indefeso. O caráter do médico vai ser revelado na forma como ele vai tratar aquela paciente. Vocês já leram a história daquele médico que está preso no Brasil, que explorava as mulheres? São indefesas. É o patrão e é o empregado. O empregado é o indefeso. É o pastor e é o membro da igreja. Quem é o indefeso? Quem é o indefeso? O pastor e o membro. Eu mesmo, às vezes, é o pastor. Não. Sempre o indefeso é aquele que está numa posição abaixo. Quem está na posição de comando é o que tem o poder da palavra. Se o pastor for explorador, ele explora todo mundo. Se o pastor for explorador, ele vai explorar muitas mulheres na igreja. Porque elas não esperavam. É como um pai. O pai e o filho. Quem é a pessoa indefesa? Filho. A criança está na mão dele, dentro de casa, ele faz com a criança o que ele quer. Ela está indefesa. E assim um pastor que não tem um bom senso dirigido pelo Espírito Santo, ele também explora os membros, explora as irmãs da igreja. Queridos, o caráter da pessoa sempre vai ser revelado na forma como ele trata quem? Os indefesos. Mas os sábios, filhos de Deus, eles mostram o seu caráter pela forma como trata os outros, especialmente os que estão em necessidades.
Na parte de terça-feira fala que os olhos do Senhor estão por toda parte. E os olhos do Senhor veem tudo, tudo vê, tudo sabe. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, verso 13. Hebreus capítulo 4 e o verso 13. Vamos ler esse texto de Hebreus 4, 13. Hebreus capítulo 4 e o verso 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele, diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aos olhos de Deus, tudo está exposto. Não há nada encoberto aos olhos de Deus. As coisas que nós fazemos escondidas, coisas escondidas, aparecem diante de Deus. Aquilo que você faz no escuro, Deus está vendo. Deus conhece todas as coisas. Esse capítulo 15 e o capítulo 16, eles são mais teológicos. Eles estão falando da onipresença e onisciência de Deus. A verdadeira sabedoria é a capacidade de discernir entre o bem e o mal. No nível humano, essa espécie de consciência deve nos ajudar a lembrar sempre de fazer o bem e nunca o mal. Pois Deus tudo vê o que fazemos, mesmo que ninguém mais veja, mas Deus vê. Há pessoas que mudam de país, mudam de atitudes. Há pessoas que comem, bebem e vivem de uma forma no Brasil, vêm para os Estados Unidos, começam a beber e comer e se vestir, tudo diferente. Por quê? Mudaram de país. Estão longe dos pais, longe das pessoas que poderiam cobrar alguma coisa delas, então começam a agir de forma diferente. Mas esteja no Brasil, esteja aqui nos Estados Unidos, você está diante daquele que tudo vê, tudo sabe. Tudo vê e tudo sabe. E nós deveríamos ter consciência disso. Portanto, sejamos cuidadosos, pois não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A parte de quarta-feira foi a parte que eu mais gostei. Fala sobre a alegria do Senhor. Seja alegre. Não tenha medo de ser feliz. Provérbios 15 e o verso 13 diz o quê? Provérbios 15 e o verso 13. Que o coração alegre aformoseia o rosto. A pessoa alegre é uma pessoa que está promovendo a sua saúde e a saúde daqueles com quem ele convive. Porque a pessoa alegre, ela transpira alegria, passa pelos poros, e ela é uma influência santa diante daqueles com quem ela se associa. Ou você é cheiro de vida para a vida, ou cheiro de morte para a morte. E a pessoa alegre, ela leva vida, leva entusiasmo, leva conforto para as pessoas. Mas a pessoa amarga, a pessoa reclamona, a pessoa que é queixosa, onde ela vai, ela leva tristeza. Ela deixa o ambiente pesado. Provérbios capítulo 15, verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto. A minha esposa é muito alegre, é muito feliz. Onde ela vai, ela irradia alegria. Desde que se levanta de manhã. Já se levanta, não é? Alegre, feliz. Alguns acordam devagar, né? Alguns só vão acordar lá para o meio-dia, né? Ele abre os olhos às 7 da manhã, mas vão estar acordados ao meio-dia. São devagar. A minha esposa acorda rápido, e já alegre, sorridente, já fazendo planos para a vida. Então, aqui nos diz também no capítulo 15 e no verso 15: todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Por que todos os dias do aflito são maus? Se ele estiver de férias, ele está aflito. Se ele está na igreja, ele está aflito. Se ele está trabalhando, ele está aflito. Se ele está em casa, está aflito. Se ele estiver desempregado, está aflito. Ele sempre vai estar aflito. É um estado mental dele, aflição, descontente, reclamando de tudo, pondo defeito em tudo. Isso é podridão para os ossos.
Isso é doença para o seu corpo e doença para as pessoas que convivem com você. Nós temos que ficar distantes de pessoas que são assim, porque elas nos contaminam também com esse espírito de descontentamento e de reclamações. Mas o coração alegre é saúde, diz aí o verso 15, capítulo 15, verso 15. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Você não pode reclamar daquilo que recebe da vida, porque você recebe da vida aquilo que você põe na vida. Você coloca a pessoas que reclamam do casamento, mas você está recebendo do casamento aquilo que você colocou no casamento. O casamento é uma caixinha vazia. Casamento é uma caixinha vazia. O que você vai pôr lá dentro? Você vai receber. Vai receber de volta. Volta para você. Se você elogia, você recebe elogios. Se você ama, você recebe amor. Se você é grato, você recebe também gratidão. Mas reclame do feijão e vai comer feijão queimado. Reclame do arroz e vai comer um arroz pior do que o anterior. Cada vez que você reclama, a coisa fica pior. O que você coloca? A Bíblia não nos promete uma vida sem provações, irmãos. Como o próprio Jesus falou, basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Então existe o mal. Seria ingenuidade nossa falar, não existe o mal, a vida é boa, não existe. Não, a vida é dura, existe o mal, mas nós deveremos optar por viver alegres e pensarmos nas coisas de Deus, pensarmos nas coisas do alto e não fixarmos nossa mente nas coisas de baixo. Na lama, existe lodo, existe corrupção. O que nós deveremos é escolher não fixar nossa mente no lodo, na lama. Existem coisas boas na igreja, existem coisas más na igreja. Existe um site que eu não aconselho você a ler, porque eu nunca li, mas é um site adventistas.com. Está cheio de adventistas que vê tudo, mas lá tem tudo que é podre. Se você quer saber da podridão de alguém, está lá. Por isso eu nunca li, porque eu não quero fixar, eu me nego a fixar os meus pensamentos naquilo que é podre, porque o que é podre contagia. Aquilo que é negativo contagia. Então, queridos, nós temos que escolher fixar nossa mente naquilo que é bom, naquilo que é edificante, naquilo que traz graça, pensar nas coisas do alto. E às vezes as pessoas perguntam, mas o senhor não está vendo que a igreja está fazendo isso? Eu falei, eu estou vendo, mas a igreja de Deus é essa. A igreja de Deus é essa. Tem o joio dentro dela? Tem, mas essa é a igreja de Deus. Não vamos sair dela, porque Deus tem um remanescente fiel dentro dela. Vai sair daqui para ir para onde? Não tem para onde ir. Essa é a igreja verdadeira. Agora, não seja dos mornos, não seja dos críticos, não seja dos negativos que estão dentro dela, não seja do joio que está dentro dela. Seja um cristão fervoroso, seja um trigo verdadeiro, seja do remanescente fiel. Queridos, o coração alegre é o coração sábio. E o coração sábio é aquele que tem fé e enxerga além das provas e dificuldades que estão ao nosso redor. Lembrem-se sempre, palavras são como dinamites. Elas ressuscitam mortos e elas matam pessoas. São como dinamites, cheias de poder. Cuidado com as palavras que você fala, porque palavras não são vazias, são cheias de poder, como dinamites, para levantar e para derrubar. Mas que não saia da sua boca nenhuma palavra que não seja para edificar e trazer graça àqueles que ouvem. Quero terminar então, queridos, lendo para vocês novamente o texto que nós lemos no início. Coisa alguma tende mais a promover a saúde do corpo e da alma do que o espírito de gratidão
e de louvor. Seja grato e louve ao Senhor bastante todas as manhãs, antes do sol nascer. É um positivo dever, seu e meu, resistir ao que é melancólico, resistir ideias e sentimentos de descontentamento. Se nos destinamos para o céu, se é para o céu que estamos caminhando, então não podemos ir caminhando para o céu como um bando de lamentadores e queixosos, gemendo e queixando-nos por todo o caminho, porque se for assim não vamos chegar ao céu. Mas se você tiver um espírito cheio de gratidão e de louvor, você vai ouvir dos lábios de Jesus: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que você está preparado. Que a graça de Deus esteja com você. Amém? Amém.